Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs em Cristo, se tivéssemos que escolher uma única história em toda a Bíblia para explicar o coração de Deus, talvez fosse esta que acabamos de ouvir, a parábola do filho pródigo. Não é apenas uma história sobre uma família de muito tempo atrás. É a nossa história. É a história da nossa relação com Deus Pai. Nesta parábola, encontramos 3 personagens centrais. E a verdade é que, em diferentes momentos de nossa vida, nós já fomos cada um deles. Primeiro, olhemos para o filho mais novo. Ele representa cada um de nós. Quando decidimos que sabemos mais do que Deus, ele pede a herança. O que, em outras palavras, era como dizer ao pai: para mim, você já morreu. Eu quero o que é meu e quero viver a minha vida do meu jeito. Ele busca uma liberdade falsa, longe dos olhos e das regras do pai. E o que ele encontra? Uma alegria passageira, seguida por um vazio profundo. Ele esbanja tudo e acaba no fundo do poço, na miséria, cuidando de porcos, desejando a comida que nem a eles era dada. Esta é a lógica do pecado. O pecado sempre nos promete vida, liberdade e felicidade, mas no fim, ele nos rouba a dignidade e nos deixa com fome, não apenas de pão, mas de sentido, de amor, de perdão. Quantos de nós já não estivemos neste lugar, sentindo o peso de nossas más escolhas, a vergonha de nossos erros, pensando que não há mais volta? Mas é no fundo do poço que a graça age. O Evangelho diz que o filho caiu em si. Ele se lembrou da casa do pai e, com um discurso ensaiado de arrependimento: Pai, pequei, já não sou digno. Ele decide voltar. E aqui, a cena se volta para o personagem principal da história. O pai, este pai, é a imagem perfeita de Deus. O que ele faz? Ele fica sentado de braços cruzados, esperando um pedido de desculpas formal. Não. O Evangelho diz que, estando o filho ainda longe, o pai o avistou. Isto significa que o pai nunca deixou de olhar o horizonte. Todos os dias, ele esperava. E ao ver o filho, ele se encheu de compaixão e correu ao seu encontro. Imaginem a cena. Um ancião, um patriarca correndo, era um gesto que feria a dignidade na cultura da época. Mas para este pai, a dignidade não importava. O que importava era o filho. Ele corre, o abraça e o beija antes mesmo que o filho consiga terminar seu discurso de culpa. O abraço do pai cala as acusações. Aquele abraço diz: você é meu filho, e isso é tudo o que importa. E ele ordena a melhor túnica para restituir a honra, o anel para restaurar a autoridade de filho, as sandálias para devolver a liberdade, pois só os escravos andavam descalços. E por fim, uma festa. Não um sermão, não uma penitência, mas uma festa. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Este, irmãos, é o nosso Deus. É a alegria de Deus quando nos voltamos para Ele, especialmente no sacramento da confissão, onde este abraço se torna real em nossas vidas. Mas a parábola não termina aí. Ao filho mais velho, ele estava no campo, trabalhando, era fiel, obediente, nunca tinha saído de casa. Mas quando ouve a música da festa, seu coração se enche não de alegria, mas de raiva e ressentimento. Ele se recusa a entrar. Seu coração, embora fisicamente em casa, estava tão distante do pai quanto o coração do irmão mais novo. Ele é a imagem daquele de nós que se apoia na própria justiça. Pensamos: eu sou bom, eu venho à missa, eu cumpro as regras.
e olhamos com desprezo para aqueles que erram. Não conseguimos nos alegrar com o perdão de Deus para o outro. Servimos a Deus por obrigação, não por amor. E por isso não entendemos a lógica da sua misericórdia, que é pura gratuidade. Meus irmãos, hoje, nesta Eucaristia, o Pai nos faz o mesmo convite. A festa da misericórdia está preparada. O novilho cevado, que é o próprio Cristo, seu Filho amado, é oferecido a nós neste altar. A pergunta que esta palavra nos deixa é: onde estamos nós nesta história hoje? Somos o filho mais novo, precisando da coragem de cair em si e voltar para a casa do Pai. Não importa quão grande seja nosso erro, ou talvez sejamos o filho mais velho, de coração endurecido, precisando aceitar o convite do Pai para entrar na festa e aprender a nos alegrar com a misericórdia que salva a todos. Que possamos todos, como o filho pródigo, nos deixar abraçar pela infinita misericórdia do Pai e, com o coração convertido, participar do banquete eterno que Ele preparou para nós. Que assim seja. Amém.